Bom, pessoal, passando então para o último tópico que eu queria cobrir com vocês hoje, que é o de compostos estequiométricos, eu queria, só antes de eu começar com esse assunto, eu dar uma rápida relembrada barra introdução aí para vocês, de conceitos super básicos de cristal e cristalografia, que vocês provavelmente já viram antes, mas eu vou relembrar, tá? Se alguém já fez aula comigo aí, dependendo da disciplina, até já viu parte desses slides aqui que é mais para relembrar, né? Então, quando a gente está... Já vai ficar claro porque eu estou falando disso, tá? Quando a gente está falando em cristalografia, em cristais, a gente está pensando que um cristal ele é um material que tem um arranjo periódico de átomos, que ele é infinito, não tem defeitos, e que ele tem esses dois tipos de simetria, translacional e rotacional. Não vou falar aqui em detalhes o que é cada uma, o que é a rotacional principalmente. A translacional, eu vou falar aqui um pouquinho que ela importa para a gente. Mas um cristal ele é definido por duas coisas, pela rede cristalina que ele tem e pela base. Vamos ver o que é essas coisas e por que isso é importante aqui para o nosso CalFad. A rede, né, não sei se dá para ver aqui, está clarinho, ela nada mais é do que um conjunto aí de pontos organizados periodicamente no espaço. Então eu vou pegar esse ponto, um ponto aqui, vou definir aqui vetores de translação, né, e eu replico esse ponto aí em todas as direções do espaço, de forma infinita para todos os lados. Tá? Então a rede, isso aqui não são átomos, né, cada bolinha aqui não é um átomo, isso aqui é um ponto. Tá? Então aqui não necessariamente eu tenho um átomo, isso aqui é um ponto da rede, e essa rede é replicada em todas as direções do espaço. Aí eu passo para a segunda coisa, que é a base. O que é a base? A base ela é um grupo de átomos que tem posições atômicas bem definidas, então cada bolinha aqui, por exemplo, é um átomo diferente. E o que o meu cristal é eu pegar essa base e replicar ela igualzinho em cada um daqueles pontos da rede. Então isso chama convolução. Então é a convolução de uma rede com uma base. Então percebe que no meu ponto de rede eu posso ou não posso ter um átomo, né? Mas cada ponto da rede aqui eu coloco esse grupo, né? Eu colo nele esse grupo de átomos que é a base. Então o meu cristal nada mais é do que isso daqui, né? Então eu tenho aí várias redes possíveis, né? São as redes de Bravais, que vocês já viram. Mas todas elas é a mesma coisa. O meu cristal, isso aqui os pontos aqui não são átomos, né? São pontos da rede. E a ideia é que eu vou pegar uma base e vou colar em cada ponto dessa rede aí, prolongar isso aí em todas as direções no espaço, e com isso eu tenho o meu cristal. Então tá aí a minha simetria translacional, né? Se eu transladar em um ponto da rede, eu vou cair sempre num ambiente igual, esse ambiente que é a base do cristal. Tá, então vamos pegar aqui alguns casos, e de novo, já vai ficar claro por que eu estou falando disso. Vamos pegar o vanádio. O vanádio, ele quando puro, ele tem a estrutura cúbica de corpo centrado. Então essa aqui é a rede dele, né? Tem um ponto aqui, outro ponto aqui, no centro da célula. E a minha base é essa aqui. Eu vou colocar um átomo de vanádio na posição 000. Então, a hora que eu pego um átomo de vanádio, coloco ele sempre na posição 000, ou seja, sempre que eu pego ele e coloco exatamente em cima do ponto da rede, eu acabo com um cristal aqui, CCC, né, o A2, que todo mundo conhece. Então, agora sim, cada bolinha aqui é um átomo. Né? Então, eu tenho aqui, nesse caso, tem essa coincidência de todo ponto da rede, eu tenho um átomo, certo? Um caso um pouquinho diferente desse seria uma solução sólida de cromo em vanádio. Seria praticamente a mesma coisa que esse caso aqui, só que com a única diferença que, ao invés de eu colocar sempre um átomo de vanádio no ponto 000, o que eu vou fazer aqui eu vou colocar ou o cromo ou o vanádio, né, de uma forma totalmente aleatória em cima desse ponto da rede. Eu posso até definir que, olha, 80% dos casos eu vou colocar vanádio, 20% dos casos eu vou colocar cromo. Isso seria uma solução de 80% vanádio e 20% cromo. Tá? Então, a base desse caso aqui, dessa solução sólida vanádio cromo, ela é muito parecida
com o caso anterior. A única diferença é que aqui na minha base aqui é vanádio ou cromo, né? Enquanto que aqui era só vanádio. Mas a base é a mesma, tá? São esses átomos exatamente em cima do ponto da rede, né? Então tá aqui o metal puro, né? O vanádio puro ou o cromo puro. À medida que a gente coloca aqui esse outro átomo, ele entra de forma totalmente aleatória, né? E aqui seria uma solução sólida aqui com mais elementos. Então, por exemplo, alumínio, ferro, níquel. Então aqui seria vanádio ou cromo ou ferro ou níquel, né? Isso aqui é uma solução sólida cúbica de corpo centrado, né? Que a gente aplicaria para várias outras coisas. A base é a mesma, né? E aí eu vou para o caso 3, que seria agora um caso que é bem parecido com esse, mas é totalmente diferente. Que caso que é esse? É a fase B2, né, que é a fase cloreto de césio, CsCl. A rede dessa fase aqui, ela é primitiva, né? Ela é cúbica simples. Então ela não tem o ponto de rede no centro. Qual que é a característica dessa fase? Por que ela é diferente da anterior? Visualmente ela parece bastante anterior. Só que todos os átomos que eu tenho no vértice são sempre, nesse caso, por exemplo, o zircônio, e todos os átomos que eu tenho no centro do corpo são cobre, né? Percebe que esse material, né, eu acho que quem já fez parte de cristalografia tem isso bem claro na cabeça. Talvez você não tenha, se você não tenha tido nenhum curso mais aprofundado de cristalografia antes, mas esse material não é cúbico de corpo centrado, ele é cúbico simples, né? Por quê? Porque, lembra, qual que é a característica fundamental de um cristal? É que em cada ponto da rede eu tenho que ter exatamente a mesma base, né? Então o meu cristal é isso, todos os pontos da rede são exatamente iguais, né? Então eu tenho aí essa repetição da base em cada ponto da rede. Nesse caso aqui, o que eu tenho aqui é diferente do que eu tenho aqui, sempre, né? Por quê? Porque aqui eu sempre tenho um átomo de zircônio e aqui eu sempre tenho um átomo de cobre. Então, como que eu conseguiria fazer essa base para aqui eu sempre ter um átomo de zircônio e aqui eu sempre ter um átomo de cobre? Seria alguma coisa assim, eu falo, olha, a minha rede é cúbica simples e a minha base é de tal forma que em cima do ponto da rede eu tenho um zircônio e deslocado em meio, eu tenho um cobre, tá? Isso aqui não é uma solução sólida, isso aqui é que a gente chama de composto ordenado. Se eu nunca tiver um pouco de substituição desse zircônio por cobre e nunca tiver um pouco de substituição desse cobre por zircônio, esse composto só pode existir com essa composição, cobre 50, zircônio 50, né? Eu não posso ter, em hipótese alguma, esse composto com outra composição se aqui eu só tiver átomo de zircônio e aqui eu só tiver átomo de cobre, tá? Um outro jeito de eu falar o que é esse cristal aqui é eu falar que ele é um composto estequiométrico, que eu sempre tenho um átomo de cobre e um átomo de zircônio, tá? Ou um outro jeito de falar isso é que isso aqui é uma fase cúbica simples que tem duas subredes, uma composta 100% por átomos de zircônio e outra composta 100% por átomos de cobre. Então vou até escrever isso aqui. É duas subredes. Seria como que cada átomo da minha base aqui é uma rede diferente. Então eu tenho uma rede de átomos de zircônio e uma rede de átomos de cobre. Eu tenho duas subredes. E é esse conceito de subrede que a gente vai explorar bastante na aula que vem. E aqui eu vou só mostrar esse caso de subredes para compostos estequiométricos. Então, o que é o composto estequiométrico? É o composto que só existe para uma composição específica. Nesse caso, eu não conseguiria... Né, como que isso fica no CALFAD? Né? Isso aqui a gente já viu anteriormente, né? Então, por exemplo, se eu pegar agora aqui o diagrama alumínio-vanádio, eu tenho vários compostos estequiométricos, né? Eles aparecem aqui como uma linha, né? Percebe que eu não tenho absolutamente nenhuma solubilidade de vanádio ou alumínio fora, né? Para desviar essa fase para fora dessa composição. Nem para essa fase, nem para essa, nem para essa. Essas fases só existem na composição exata
né, em que elas são definidas aqui. Então, eu vou pegar um desses aqui, por exemplo, essa primeira aqui, que é a fase alumínio 10 vanádio. Essa fase só existe com essa composição. Não existe, ela não pode existir para alumínio 11 vanádio. Só existe para alumínio 10 vanádio. E percebe que então tudo que a gente vem discutindo até agora, que eu falava assim, bom, minha fase vai estar definida com qual que é a energia livre nesse ponto, né? Então aqui seria 0 de alumínio, 0 de vanádio, por exemplo. Ela está definida então para essa composição, e aí eu dou as equações no meio. Não, esse caso aqui ela só existe para uma composição. Então foi que nem aquele exercício que vocês fizeram. Seria como se ela tivesse aqui a curva de energia livre dela, que, né, ela está definida num intervalo tão estreito, mas tão estreito, mas tão estreito, que ela na verdade aqui é uma linha. Né? Na prática ela é só um ponto de energia livre, né? Que ela não vai para nenhum lado, ela só é uma linha totalmente vertical aqui, ela não tem solubilidade nenhuma. E isso a gente tem que descrever ela dessa forma na base de dados. Tá? Ela está descrita dessa forma na base de dados. E essa é a primeira fase com subredes que eu estou mostrando para vocês. Tá? Ela é uma fase bem simples, né? Então ela está definida dessa forma na base de dados. Ela é a fase, o nome é alumínio 10 vanádio. E o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que agora, ó, pela primeira vez, esse número aqui não é 1, ele é 2. Então eu tenho duas subredes. Com a característica, a primeira subrede cabe 10 átomos e a segunda subrede cabe 1 átomo. Então é isso que eu estou falando aqui. Na minha primeira subrede eu coloco somente alumínio e na minha segunda subrede eu coloco somente vanádio. Então essa fase está definida só para 10 de alumínio e 1 de vanádio, só. E aí ela passa a ser nada mais, nada menos que uma equação num ponto lá, né? Que então eu tenho aqui o termo de energia livre dessa fase. Percebe que sempre é dado, de novo, como sempre, como referência, o estado de referência, né? Então ela vai ser normalizada aqui mais 10 vezes, porque essa rede tem tamanho 10, a energia livre do alumínio, né, ou do estado padrão do alumínio, mais a do estado padrão do vanádio. Então essa normalização aqui é os termos de referência que a gente já aprendeu, já viu, a gente viu que eles sempre vão estar presentes, eles estão presentes aqui normalizando de novo, né, eles servem aí sempre para normalizar tudo, para deixar tudo em função do estado de referência. Então isso é quanto a energia livre desse composto especificamente desvia da energia livre do estado de referência. Essa é a fase com subrede mais simples possível. E percebe então que ela vai ter essa cara aqui na curva de energia livre por composição, né? Na próxima aula, então, a gente vai explorar esse conceito de subredes para fases mais complexas e tentar visualizar isso aí na base de dados. Beleza? Um abração para todos, então.